Olá, vamos dar continuidade então aos nossos estudos sobre teorias da administração. Desta vez nós vamos falar sobre a psicologia nas teorias da administração, principalmente a psicologia social. Eu estou baseando neste livrinho esse nosso estudo, o comportamento, psicologia aplicada à administração, dessa autora aqui, Maria Aparecida Ferreira de Aguiar. Então, para que vocês tenham ideia da fonte que nós estamos utilizando. Então, quando falamos de psicologia aplicada à administração, primeiro de tudo, há um questionamento sobre psicologia. Nós não vamos entrar nesse questionamento, nós vamos apenas utilizar a psicologia como ciência, porque é um questionamento se é ciência ou é bom senso. Isso para nós é irrelevante. Outra coisa, o que nos interessa na administração é a psicologia social. Nós trabalhamos com grupos de pessoas. Não nos interessa muito a questão da psicologia individual, mas sim a psicologia grupal, psicologia social. Nós não vamos também entrar na questão da psicanálise, porque a psicanálise lida com questões subjacentes à mente humana. Trata com questões que são conhecidas como aquelas que estão colocadas ali por nós próprios como o porão da mente, aquelas coisas que nós não queremos, nós não gostamos nem de lembrar e que acabam nas neuroses e nos problemas comportamentais individuais. Nós temos o behaviorismo, que é justamente o comportamentalismo humano, os psicólogos, os cientistas tentando entender como é que funciona o comportamento humano. Principalmente nós que somos administradores, nos preocupamos com o comportamento nas organizações. Existe aí a teoria de campo nessas escolas de psicologia, a Gestalt e os Insights. Então nós não vamos entrar nesses pormenores. Quem quiser estudar isso com mais afinco pode fazê-lo. E há mesmo um estudo sobre background do comportamento humano, aquilo que nós herdamos, hereditariamente, que acaba influenciando o nosso comportamento como indivíduos, é bom que se diga, mas também nós temos influência do meio ambiente. Então o homem ele não é fruto apenas de hereditariedade, ele é fruto disto e mais as influências do meio ambiente. Nós passamos a maior parte da nossa vida em organizações, como a escola e depois o trabalho, as empresas, as organizações. Então a nossa vida quase toda ela é em função disso. Então nós temos, a gente pode até dividir o tempo da nossa vida em um terço nós lidamos com a questão da educação, um terço com a relação com as organizações, com o trabalho, e um terço nós descansamos, dormimos. Nós vamos ver também aqui agora a questão da personalidade. Portanto, a personalidade ela é estática ou ela é dinâmica? É possível a gente alterar a personalidade, principalmente quando se trata de organização. Existem algumas barreiras para que a gente possa alterar a nossa personalidade ou não? Mas isso vai ficar mais para quem quer estudar psicologia mais a fundo, sem essa preocupação que nós temos aqui, que é de ver o comportamento humano nas organizações, de outro livro da Fundação Getúlio Vargas, que eu já indiquei para vocês. Nós já vimos a questão da liderança, que tem muito a ver com essa questão da psicologia, da ciência da psicologia, e nós vamos ver agora estritamente a questão da motivação.
Então, a motivação é parte inerente à teoria da administração. Vamos para a questão do conceito, a questão conceitual. O que é motivação? Motivação é o conjunto de forças internas que mobilizam o indivíduo para atingir um objetivo como resposta a uma necessidade, uma carência ou desequilíbrio. Refere-se, portanto, a um estado interno que resulta de uma necessidade e que ativa ou desperta comportamento usualmente dirigido ao cumprimento da necessidade ativante. As ações humanas sempre estão relacionadas aos motivos e às forças que levam à ação. São denominadas impulso ou instinto. Então, o próprio termo motivação já diz, né? Motivo para a ação. Uma outra questão que é muito assim, polêmica é se nós conseguimos motivar alguém. É possível alguém motivar alguém, ou os motivos, sendo internos, eles já estão conosco, e o que nos resta como administradores é verificar qual é a motivação do momento que esteja latente nas pessoas, nos grupos sociais, para que a gente faça uso do que for possível, necessário, eticamente falando, em termos de alteração, utilização do bom comportamento, né? Então, tem essas questões todas valorativas. Então, há duas abordagens muito clássicas na psicologia aplicada à administração. A primeira delas, que foi uma sacada genial do Abraham Maslow, que ele apresentou, essas ideias já estavam aí circulando, né, nas preocupações dos cientistas da psicologia, e ele então teve assim a capacidade de condensar e de resumir de forma magistral a questão da motivação como sendo uma hierarquia de necessidades humanas, que essas necessidades estão organizadas como se fosse numa pirâmide, onde na base da pirâmide estão as necessidades mais baixas, as necessidades que ele chamou de fisiológicas, e no topo da pirâmide as necessidades mais elevadas, as necessidades de autorrealização, por exemplo. Então, nós vamos deixar no final do vídeo esse esquema teórico para que vocês tenham assim uma ideia mais clara do que estamos falando. Então, nós temos uma pirâmide que na base estão as necessidades fisiológicas, alimentação, sono, alguns colocam sexo e outras. A necessidade de segurança, pela hierarquia, eu só me preocupo com as necessidades de segurança se eu estiver com as necessidades fisiológicas já satisfeitas. Aí eu vou me preocupar. Eu tenho emprego, eu tenho trabalho, eu tenho salário, eu tenho renda, eu tenho comida em casa, eu pago minha casa, minhas prestações. Então, as necessidades fisiológicas estão atendidas. Então, me preocupo agora com a necessidade de segurança, ou seja, eu vou continuar empregado, esse emprego que eu tenho é seguro, eu estou amedrontado com relação a futuros desempregos. Isso aí tudo é uma questão que mexe com a cabeça das pessoas. Bom, estando satisfeitas essas necessidades fisiológicas de segurança, então surgem hierarquicamente superior as necessidades sociais. As pessoas têm necessidade de pertencerem a grupos sociais. Portanto, pode ser nos departamentos da própria empresa, da própria organização, pode ser na igreja, pode ser na escola, pode ser no clube social. Enfim, as pessoas têm necessidade social.
E quando as pessoas já estão satisfeitas com relação à participação de grupos sociais, há uma crescente e superior necessidade, que é a de se sobressair dentro desses grupos sociais, uma necessidade de estima. O jogador de futebol não quer apenas pertencer ao grupo de jogadores, mas ele quer ser o líder, ele quer ser aquele escolhido pelo treinador para ser o capitão da equipe. Então, é uma necessidade de estima que as pessoas têm. As pessoas que estão na organização, elas não querem ser apenas empregados, elas almejam também se tornarem chefes e acabam, como nós já vimos, exercendo liderança, mesmo que informal. E, finalmente, as pessoas têm necessidade de se autorrealizar, de fazer algo que marque a sua trajetória nesta vida, um legado a deixar para os seus familiares, para os seus amigos e até para a sociedade em geral. Então, essas são as necessidades hierarquizadas que Maslow brilhantemente colocou como sendo os motivos pelos quais as pessoas agem. Então, a função do administrador, do líder, é descobrir, entre aspas, qual a necessidade que está mais fortemente ali, tendo poder de causar um comportamento na pessoa, principalmente nos grupos, né, das pessoas. Então, as necessidades fisiológicas, elas têm a ver com intervalo de descanso. Agora, partindo para a questão organizacional, questão dos cargos e tal. Tem a ver com a questão do conforto físico e tem a ver com o horário de trabalho razoável, que não possa ultrapassar a carga máxima, até permitida em lei, por exemplo, né? Nós sabemos que pela nossa CLT, por exemplo, ninguém pode fazer mais do que 2 horas de trabalho extra por dia. Então, nós tem todas essas questões que estão colocadas aí na questão fisiológica. Na questão de segurança, o que é que aparece fortemente dentro das organizações? As condições seguras de trabalho, o uso de EPIs, né, equipamentos de proteção individual, para as pessoas não correrem riscos. A remuneração, ela tem que ser adequada, os planos de carreira têm que ser bem construídos, e também plano de benefícios para que as pessoas, nessa parte de segurança, elas se sintam motivadas. Então, o que motiva são essas necessidades, como nós já vimos, internas. E voltamos à pergunta: alguém motiva alguém? Ou as pessoas já têm os motivos e o administrador, o líder, ele tem que saber qual o motivo ou os motivos que estão fortemente ali presentes nas pessoas, para que o comportamento delas se dê desta ou daquela maneira. E aí nós já falamos da estabilidade no emprego, as pessoas se preocupam com isso, se a economia está bem, a estabilidade, a pessoas que estão há 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa, a empresa vai bem, a empresa tem condições de continuar, porque, na verdade, a empresa ela não é criada para desaparecer, ela é criada para se eternizar, entre aspas. Então, depois de cumpridas essas duas partes, a fisiológica e a de segurança, vem, como nós já falamos, as questões sociais. As pessoas precisam de amizades, de estar presente nos grupos. Elas precisam de interação social, seja com os clientes, seja com os próprios colegas, seja dentro da organização, seja fora. A questão da gerência é muito importante também, o estilo de gerenciamento. Se o gerente é amigável, então isso tudo causa um comportamento bom dentro da organização. A questão da estima, as pessoas depois de pertencerem a grupos sociais,
a estarem com essa necessidade satisfeita, elas procuram a estima, a autoestima. Elas precisam de responsabilidade por resultados, os resultados que ela alcança. As pessoas têm necessidade de estímulos, de que as pessoas reconheçam o seu trabalho, que elas precisam sentir orgulho daquilo que fazem, da sua importância para a organização. Isso tudo, num plano de carreira bem construído, acaba desembocando nas promoções. Então isso é muito importante para as pessoas. E finalmente, as pessoas tendo um trabalho criativo, desafiante, que elas possam inclusive influenciar na melhoria desse trabalho, se a pessoa se sente autônoma para realizar o seu trabalho, embora nós saibamos que as tarefas, os trabalhos estejam bem definidos, bem delineados, bem descritos num plano de carreira, mas nada é estático nessa vida. As coisas estão em constante mudança. Então, se a mudança é para o bem da organização e o bem das pessoas, por que não mudar? Só não mudam, né, os sábios de primeira ordem e os piores idiotas. Então, tudo está em constante mudança. As pessoas precisam participar das decisões da organização. Por isso, o planejamento participativo é importante. Um outro pesquisador, um outro cientista de alto gabarito, ele pegou essas teorias de Maslow, essas necessidades hierarquizadas, e ele foi aplicar dentro de milhares de organizações nos Estados Unidos para saber se essas necessidades aí elencadas por Maslow tinham ou não importância no comportamento das pessoas. E depois de aplicar milhares de questionários e fazer entrevistas, Frederick Herzberg, este cientista, ele chega à conclusão de que há 2 fatores apenas que devem ser levados em conta no comportamento humano nas organizações. Ele chamou de 2 fatores higiênicos e fatores motivacionais. Nos fatores higiênicos, os principais fatores que ele percebeu são salários, benefícios sociais, tipo de chefia ou supervisão que as pessoas recebem de seus superiores, condições físicas e ambientais de trabalho, políticas e diretrizes da empresa, clima relacional ou organizacional entre a empresa e os funcionários. Então, ele pegou todas aquelas necessidades que Maslow chamou de fisiológicas e de segurança e colocou aqui como fatores higiênicos, ou eu colocaria como fatores contratuais, ou seja, todo mundo que entra numa organização, ela quer saber dessas questões do salário, dos benefícios, e depois ela vai sentir como é a chefia, como é a supervisão, a liderança. Tudo isso faz parte de um pacote que ele chamou então Herzberg de fatores higiênicos. E para Herzberg, o que surgiu como fator motivacional? Então ele quer dizer que os fatores higiênicos não motivam ninguém. Então, o que motiva as pessoas no trabalho? Essas questões motivacionais estão relacionadas, segundo Herzberg, com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que as pessoas executam. Então, como as pessoas se sentem em relação à sua empresa, ela vai primeiro verificar as questões higiênicas, ou que o Herzberg chamou de insatisfacientes. Ou seja, isso não motiva ninguém, mas se faltar, leva à insatisfação. As pessoas ficam insatisfeitas. Se essas questões forem todas cumpridas pela organização, que eu chamo aqui de
questões contratuais, condições de trabalho, administração da empresa, o salário, relações com os supervisores, benefícios sociais, tudo isso estiver sendo atendido pela organização, isso não leva ninguém a ser mais motivado para trabalhar. Isso apenas não é insatisfaciente. Agora, os fatores motivacionais para Herzberg, ou satisfaciente, é o trabalho em si, o tipo de trabalho, se o trabalho é um trabalho que exige do empregado, se ele se sente bem empoderado nesse trabalho, naquilo que ele faz, a realização dele no trabalho, se ele tem condições de progredir no trabalho, fazer um trabalho melhor, até mesmo alterar a maneira como esse trabalho é feito. Então, se ele tem reconhecimento aí nas coisas que ele faz, então tudo isso é satisfaciente, ou seja, motivacional para Herzberg. Se o empregado tem condições de progredir profissionalmente, então esse progresso profissional é um fator motivacional. E se esse trabalho exige responsabilidade, se essa pessoa ela se sente importante fazendo esse trabalho. Então, para Herzberg, o que motiva as pessoas no seu trabalho é o próprio trabalho. Então, vamos aqui novamente, para concluirmos, falar dessas necessidades hierárquicas que Maslow trouxe e Herzberg apenas reconfigurou. Então, para Herzberg, as necessidades que levam à não satisfação, as situações que levam à não satisfação, é o confinamento do local de trabalho. As pessoas entram e saem e não conseguem falar com ninguém, parece uma prisão. E a questão da remuneração, se a remuneração é boa ou não é. As pessoas até se sujeitam a certas questões se a remuneração compensar, mas se não, então a insatisfação bate. A questão, como é que a satisfação vem? Pela remuneração adequada para a satisfação das necessidades básicas. E a não satisfação com relação à questão hierárquica superior de segurança. Então, nessa questão, não satisfaz quando o tipo de trabalho ou ambiente de trabalho é mal estruturado. A empresa vive correndo atrás das dificuldades. A política da empresa é imprevisível. As pessoas ficam sem previsibilidade, não sabem o que vai acontecer no amanhã da empresa. Então, isso não gera satisfação, gera insatisfação. O que é que gera satisfação quanto à questão de segurança? É o tipo de trabalho e ambiente de trabalho bem estruturado. Se aquele trabalho tem futuro, se aquele negócio da empresa é um negócio de futuro, se as políticas que a empresa apresenta são estáveis, previsíveis dentro da empresa. Então, tudo isso é satisfaciente, motivacional. Outras necessidades, por exemplo, superior a estas, né? As necessidades sociais, ou de afeto, né? Ou de pertencimento a grupos sociais. Elas são não satisfeitas, ou são insatisfacientes, se há uma baixa interação e relacionamento com colegas, chefias e subordinados. Já a questão que traz satisfação é uma elevada interação e relacionamento com colegas, chefias e subordinados. É a possibilidade das pessoas trabalharem junto com outras, as pessoas pertencerem a vários grupos sociais. Então, isso é motivacional. E, finalmente, as necessidades de estima ou autorrealização, que tem a ver com o ego da pessoa, né? Aquilo que não traz satisfação para a pessoa é um baixo status. Aquele trabalho que a pessoa faz ali não é relevante, ela não se sente motivada
pelo trabalho em si. O salário é baixo muitas vezes e a pessoa sempre vai buscar um salário melhor se ela tiver a oportunidade. Então isso tem a ver com a rotatividade de pessoal nas empresas, nas organizações. Um dos fatores que mostram para o administrador o grau de satisfação ou insatisfação é o turnover, quanto das pessoas que ingressam na organização saem dela em busca de melhorias. Então o turnover é um indicador muito bom para medirmos o clima organizacional de qualquer empresa, qualquer organização. Então, como nós já vimos, a sensação de não equidade de todos nós é muito alta. Aquilo que satisfaz, portanto, no trabalho é a interação facilitada pelos chefes, pelas lideranças, pelo arranjo físico da organização, uma coisa bem arranjada, bem organizada. Isso dá gosto de trabalhar numa empresa dessa maneira. E finalmente, as pessoas olham para si, para dentro da organização e olham para fora e percebem se aquele seu trabalho, a sua profissão ali naquela organização, mesmo que ele seja um autônomo, mas se esse trabalho dele, essa profissão dele é prestigiosa, as pessoas dão prestígio à pessoa ao exercerem essas suas atividades. Então tudo isso bate na estima das pessoas e as pessoas têm necessidade disso. A autorrealização é aquele ponto culminante que a pessoa não só está satisfeito, o seu ego está satisfeito, ele participa das organizações sociais e é prestigiada, mas ela tem aqui na autorrealização o sucesso pleno na sua profissão, o reconhecimento pleno na sua profissão, que geralmente pode acontecer em termos de recebimento de lauréis, a pessoa pode ser laureada tendo reconhecimento na sua profissão. O administrador do ano, o advogado que é bem sucedido nas suas causas, que tem prestígio, o seu escritório passa a ter renome. Então tudo isso é a autorrealização das pessoas. O que leva à não satisfação é o desprazer das pessoas no trabalho. Aquele trabalho não dá prazer, ele traz assim uma sensação de insucesso. Então as pessoas não gostam desse trabalho. Já o trabalho que dá satisfação é aquele trabalho que dá ao indivíduo, à pessoa, aquele senso de sucesso na sua profissão, de prazer naquilo que a pessoa faz. Então tudo isso é que leva as pessoas a permanecerem na organização e dela não quererem sair, de estarem satisfeitas. Por exemplo, a pessoa lá escreve um livro de direito, por exemplo, né? Um tratado sobre determinado tema jurídico. Então isso tudo vai dar à pessoa uma autossatisfação, uma autorrealização muito grande. Então a pessoa se sente muito prestigiada. Na verdade, todos nós gostamos e vivemos de símbolos. A simbologia é muito importante para nós. Muitas vezes até a gente abre mão de certos ganhos financeiros remuneratórios para ter essa satisfação dessa autorrealização. Então, vou deixar também no vídeo, no final agora, um quadro em que vocês vão ter uma ideia de enriquecimento de tarefas. Se eu que faço plano de carreira, eu sei que as pessoas se motivam no seu próprio trabalho, então eu tenho que ver como é que são estes cargos, como é que eu posso atribuir aos cargos
tanto maior profundidade neles em atribuir responsabilidades mais elevadas, enriquecendo esse cargo, rearranjando os seus elementos para com que as pessoas se sintam mais satisfeitas no seu trabalho. Então, nós temos que ver na parte vertical essas questões que eu acabei de citar: atribuir responsabilidades mais elevadas, enriquecer o cargo, dar um novo rearranjo aos elementos, automatizar ou atribuir as tarefas mais simples a outros funcionários, e deixar as pessoas com cargos mais elevados com maiores atribuições, melhores atribuições, responsabilização, etc. Já na questão horizontal, você pode ampliar o leque de trabalho das pessoas. Pode incluir um pré-trabalho, isso para enriquecer o cargo. E pode também incluir o trabalho posterior que surge depois de concluídas as tarefas. É isso. Obrigado.